meu nome é Tainá e eu vou falar sobre o desenvolvimento das estruturas da face. Temos aqui uma visão frontal e lateral da face. No 24º dia já é possível analisar o estomodeu, que é a boca primitiva do embrião, a proeminência frontonasal, o primeiro e segundo arco faríngeo, a proeminência maxilar e mandibular, que se originam do primeiro arco, e, por fim, uma pequena proeminência do coração. No 28º dia, percebemos o placode nasal, que formará o nariz e uma pequena formação do placode cristalino, que posteriormente formará o olho. No 31º dia, o placode nasal ele começa a migrar medialmente e começa a se diferenciar em processo nasal medial e processo nasal lateral. No 33º e 35º dia, o placode nasal e o placode cristalino, eles continuam migrando. No 35º dia também, o pavilhão aditivo ele começa a se formar. No 40º dia, ocorre a fusão dos processos nasais, formando o segmento intermaxilar. Facial em relação ao crescimento da cabeça do embrião. Aqui temos as estruturas primárias, o estomodeu, o processo mandibular, o processo maxilar, a proeminência frontonasal e a proeminência do coração. Aqui temos o início da formação do placode nasal. Na 31ª e 33ª semana, começa a migração medial do placode nasal. Na 35ª semana, começa o início do segmento intermaxilar, o placode cristalino começa a aparecer e temos o início do pavilhão auditivo rente à mandíbula. Na 48ª semana, temos a fusão dos processos nasais, o placode cristalino em maior evidência e o início do filtro do lábio superior. O filtro do lábio superior é formado, o septo nasal também, e a orelha já está em sua posição anatômica correta. Agora eu vou falar o desenvolvimento do palato. Mais ou menos aí no final da 6ª semana, com 40 dias, já começa a ocorrer a palatogênese. A palatogênese ela é dividida em 2 primórdios, sendo o palato primário e o palato secundário. Esse palato primário ele é o segmento intermaxilar. Ele é formado pela fusão dos processos nasais, fica na parte anterior da fossa canina. Como a gente pode observar nessa imagem, tem aí já na pessoa adulta, né? Os 4 dentes incisivos superiores e vai se estender até a papila incisiva. O resto desse palato primário, ele vai ser composto pelos processos palativos laterais, como a gente também já consegue observar aí. Esses processos palativos laterais, eles são oriundos das saliências maxilares. Eles vão formar aí o resto do lábio superior, a parte superior da bochecha e também o resto da maxila. Esses processos palativos laterais, eles vão migrar para o plano mediano para se fundir e formar o palato secundário, como a gente já consegue observar aí. Isso aqui é basicamente na 8ª semana. Então, a gente já consegue ver o segmento intermaxilar, que é o palato primário, que se fundiu com as proeminências maxilares, vai continuar migrando para o centro, como a gente já consegue ver.
A gente consegue ver a úvula, quando ela não se formou completamente, ela é dividida em duas. Agora aqui já é o palato já basicamente pronto. A gente consegue ver o palato mole, o palato duro, a gente consegue também a úvula que já está fundida, a fossa canina, tudo isso já dá para observar. Uma coisa interessante é que o erro nessa fusão e na migração dessas estruturas, elas podem levar a uma malformação e uma anomalia craniofacial, no qual há essa abertura na região do lábio e do palato. Elas podem ser divididas tanto na fissura bilateral ou então na fissura unilateral. Por isso que é interessante as mães fazerem a ultrassom pelo menos uma vez ao mês. As gestantes, né? Fazer essa ultrassom pelo menos uma vez ao mês. Porque através da ultrassom já é possível observar as fissuras labiopalatinas. Agora eu vou falar o desenvolvimento da cavidade nasal e a formação do saco nasal. Essas bolinhas que estão circuladas, que parecem dois olhinhos, elas recebem o nome de placote nasal. Essas estruturas elas vão dar origem às narinas que formam o nariz. Esse placote nasal ele vai começar a migrar medialmente. Tem a medialmente, que é esse aqui, e tem a lateral. A medialmente ela vai formar o septo nasal. O lateral eles vão formar as narinas. Essas foram de uma visão externamente. Se a gente seccionar, visualizamos a sua constituição. Aqui a gente vai ter o prosencéfalo, temos também o mesênquima, que é originado do mesoderma intrabilionário, e temos o placote nasal, que é derivado da superfície. Vai começar a formar uma cavidade, que seria a fosseta nasal. Essa fosseta nasal, ela vai se formar e dar origem à narina. Essas fossetas nasais, elas vão se aprofundar e formar os sacos nasais primitivos. Vamos falar sobre a formação da cavidade nasal. Temos um corte sagital e nessa imagem podemos ver o saco nasal, o palato primário, a cavidade oral e a membrana buconasal. Nesse momento, ocorre a ruptura da membrana buconasal, fazendo com que a cavidade nasal e oral se comuniquem e o epitélio olfatório se desenvolve. Enquanto essas alterações estão ocorrendo, as conchas nasais desenvolvem-se, com elevações das paredes laterais das cavidades nasais. Com 12 semanas, o palato e a parede lateral da cavidade nasal se desenvolvem. E por fim, é formada a cavidade oral, a cavidade nasal e as conchas nasais.